Salve Gaspar, é o programa Versátil com o professor Sérgio Henning, diretamente dos estúdios aqui da TV Gaspar. E que é com muita satisfação que eu tenho hoje com o meu entrevistado, o Marcelo Brick, o vereador Marcelo Brick, conhecido da comunidade de Gaspar. Marcelo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham via o site da TV Gaspar. É um prazer poder estar aqui, Sérgio, o seu programa Versátil. Já posso de antemão desejar sucesso a esse programa, que só está no início ainda, está engatinhando, mas eu tenho certeza que nós vamos ter muitas alegrias ainda com esse programa. E com certeza, Marcelo, porque o Versátil é um programa que é feito para pessoas como você, pessoas como os nossos entrevistados, que têm uma perspectiva diferenciada dentro de uma visão de cidade, uma visão de estado e, por que não, uma visão de país? Porque nós precisamos de pessoas como você, que é o objetivo do nosso programa hoje, entrevistar o candidato, o ex-candidato a vereador e agora o nobre vereador, presidente da Câmara dos Vereadores, eleito com 1.439 votos em 2012 e hoje está à frente da Câmara de Vereadores. Marcelo, me conta um pouquinho quem é o Marcelo Brick. Bom, eu sou nascido aqui em Gaspar, no dia 5 de maio de 81, no nosso hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, filho de gasparense. Ou seja, minha família, eu sou filho de pai e mãe separados, Minha mãe foi uma guerreira, infelizmente em 2001 ela teve que alçar novos voos lá com o Papai do Céu, e o meu pai também, é verdade. Mas eu fui o famoso criado pelo avô, Minha mãe, então, filho de pai e mãe separados, tinha que trabalhar para sustentar, o seu filho, e enfim, toda a casa. E eu fui, então, criado pelos meus avós aqui na Isidoro Correia, atrás da delegacia. E minha mãe trabalhava na época do SESI Supermercados, era gerente do SESI. Diga-se de passagem, Marcelo, uma criação perfeita, uma educação perfeita. E eu, inclusive, fico feliz porque eu tive a oportunidade de ser professor do Marcelo lá na Escola Norma Mônica Zábel, e a gente percebia o respeito e o carinho com que aquela criança era educada já nos primeiros passos. Ou seja, assim, às vezes eu fico até pensando qual é o segredo, qual é a matéria-prima ali que os meus avós, minha própria mãe passaram, porque tem situações que a gente não consegue falar para a pessoa, Parece que é intrínseco já, é o jeito da pessoa, verdade. E às vezes eu fico pensando como é que eu posso fazer isso para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas que estão ao meu redor. Mas assim, um contexto muito simples, Sempre trabalhando, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 11 anos de idade como office boy no escritório de contabilidade, que hoje já não existe mais. E a partir de então me envolvi com esporte, na época da Mônica Zábel mesmo, com basquete, exatamente, bons tempos, E até que chegou um momento que não tem mais como não trabalhar efetivamente, ordinariamente, que eu digo, com carteira assinada, fichado, como diz a minha avó, Então, ali eu iniciei então minha vida profissional, efetivamente, Sérgio? Mas assim, eu sempre num contexto familiar, assim, com muito carinho, com muito respeito, com muita dedicação por parte da minha mãe e também por parte do meu pai, mesmo um pouco distante dele, por eles serem separados, mas assim, um carinho familiar muito grande, e sobretudo pela minha avó e pelo meu avô, assim que... É verdade, a gente sabe porque é notório as suas saídas no sábado de manhã visitando a avó aqui na Isidoro Correia, Então todo mundo sabe, quer encontrar o Marcelo de manhã no sábado, é só dar uma passadinha ali. Sabe que o Marcelo está ali. Sérgio, na verdade, assim, meu café da manhã com ela é toda terça e quinta, que efetivamente eu tomo um cafezinho da manhã com ela assim que eu deixo o meu filhote na creche. E vem aí, rapidinho tomar um café com a avó. E no sábado não, daí no sábado aí já é um pouco maior, daí a gente já tem um pouco mais de tempo. Mas Marcelo, me diz uma coisa, a entrada na vida pública se deu a partir de quando? Qual foi a necessidade, ou o que o Marcelo sentia quando olhava para a política enquanto um jovem, um adolescente, e como que foi esse momento, Marcelo? Como é que você decidiu, eu vou ser um homem público? Sabe, assim, todo jovem tem os seus pontos de interrogações, em todos os momentos, ainda hoje nós temos, bem verdade. Mas aquele momento lá de 15, 16 anos, ficava me perguntando muito, o que nós vamos ser quando crescer? Em 2001, quando vem acontecer então o falecimento da minha mãe, ali realmente eu percebi que eu estava quase que sozinho, Então eu teria que caminhar meio que sozinho. Algum tempo depois entrei na faculdade de Direito e ali me apaixonei por uma matéria chamada Teoria Geral do Estado, ministrada pelo professor Roberto Diniz Salti.
Thomas Hobbes, Rousseau, Maquiavel. Exatamente. Ali a gente tratou. E isso foi no segundo semestre, né, da faculdade. A partir daquele momento, a vocação política ela começou a ser aflorada. É claro que assim, eu sempre fui muito envolvido com um grupo de jovens, na época da igreja, com o coral, quando, né, me envolvi lá atrás. Então, era um envolvimento assim, muito regrado, diga-se de passagem. Então, para essa criança, para esse jovem que busca esse trabalho social, e aí não precisa ser só religioso, né? Ele pode ser através do esporte, pode ser através do teatro, né? Ele acaba sendo quase que um voluntariado, né? Então, eu tinha essa ideia já muito latente. Exatamente, muito latente, que eu queria trabalhar com isso, né? Que era um trabalho com pessoas, só não sabia de que maneira. E é sobre isso que o Marcelo vai falar no próximo bloco aqui do Versátil. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Trajes e companhia. Vestidos de noivas. Roupas para festas. Ternos. Trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. De volta então ao programa Versátil com o professor Sérgio Henning, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. Quero lembrar a todos que se você quiser ser um dos nossos anunciantes, basta entrar em contato com a equipe da TV Gaspar e venha fazer parte de um programa novo, um programa versátil na nossa cidade. Continuando então com o Marcelo, que eu tenho a honra de estar recebendo nos estúdios da TV Gaspar. Marcelo, e o momento que você pensou em ser candidato de homem público, adorador da política, àquele representante do povo? Olha, Sérgio, ali a minha vida política, ela não é apesar de ela ter sido muito intensa nos últimos anos, mas ela é curta ainda. No ano de 2006, 2007, né, ali eu já migrei da política geral para uma política mais partidária. Né, comecei a visualizar quais eram os partidos políticos, né? Na época o prefeito era Adilson Schmidt, né, vizinho inclusive ali da minha avó, de Porta, então eu tinha muito contato com ele. E em 2008, então, eu decidi, então, efetivamente ser um candidato em 2012. Né? É claro que, assim, Sérgio, é uma batalha muito difícil, né? Porque a campanha do vereador, no meu caso ali, ela é uma campanha extremamente injusta, porque eu sei, o candidato ele tem a noção real da ansiedade da comunidade, das pessoas, né? E eu tenho ainda muito, em 1 ano e 6 meses agora como vereador e nessa condição de presidente de Câmara, eu tenho ainda aquela noção de rua ainda. Graças a Deus eu gostaria de permanecer a minha vida inteira assim. Não perca isso nunca. Exatamente, né? Aquilo, por que o candidato ele só vem na época da eleição? Por que ele passa 4 anos sem vir? Né? Por que ele não faz visitas? Por que ele não se interessa? Por que ele não briga? Tudo isso, assim, Sérgio, graças a Deus ainda eu consigo conservar. E uma coisa que chama a atenção na sua candidatura, na sua legislatura, a maneira com que você se apresenta na comunidade, porque você tem um mandato para trabalhar. Exato. Diferente de alguns vereadores que nós conhecemos aí em outros momentos, que têm um mandato apenas para descansar. Vai para a Câmara de Vereadores para descansar, não apresenta um projeto, não produz. E você, Marcelo, as pessoas percebem. Sérgio, se me permites, né, quando eu decidi entrar, eu abandonei uma carreira jurídica que estava construindo, né, até porque eu sou formado em Direito, para efetivamente me dedicar 4 anos, a princípio, né, que é o meu mandato de 4 anos. Né, e aí a gente meio que abre mão de muita coisa, inclusive até da família. Né, na verdade, a família ela é realmente um alicerce, ela é fundamental na vida de qualquer homem público, né, e a minha não é diferente, minha esposa e meu pequenininho. Mas é uma dedicação quase que total, né? Então tu tentar se inteirar de todos os assuntos, tu conhecer a cidade, caminhar por ela, é o que às vezes eu comento com as pessoas. O prefeito ele não tem, não que ele não queira, mas ele não consegue caminhar todos os dias, ir na padaria todos os dias, ir no mercado todos os dias, encontrar as pessoas e escutá-las. O vereador faz isso. Mas Marcelo, é justamente nesse ponto que nós vamos entrar numa discussão bastante interessante agora.
A Câmara de Vereadores, e todo mundo sabe, desde o momento em que o país passou a viver uma nova democracia, a Câmara dos Vereadores, ela sempre foi o lugar do povo que não consegue entender qual é a função do vereador. Exato. E como você consegue falar para a população, porque hoje a gente vive esse problema, esse dilema de descrédito do homem público, e aí coloca-se todo mundo na vala comum. Exato. Eu sempre faço um comentário, eu deixo muito claro para os meus alunos que nós temos que mudar essa ideia de que o político é corrupto, porque se nós acharmos que todo homem político, todo homem de mandato é corrupto, é a mesma coisa de achar todo advogado não presta, todo professor não gosta de trabalhar, né? Todo aluno não gosta de estudar. Quer dizer, nós não podemos colocar tudo numa vala comum. Como é que é, vereador, como é que é perceber isso no seu mandato? Os projetos, como é que você consegue entender isso? Sérgio, assim, o cenário político ele é muito claro, né? As pessoas elas não acreditam mais na política ou no homem público, né? Tanto é que há um movimento nas redes sociais de o candidato não me representa, né? Aquele partido não me representa, né? Não existe partido ou candidato que me representa, né? E eu tento, como visão de cidadão comum, como é que eu posso mostrar para as pessoas que efetivamente eu quero fazer aquilo que tem que ser quer feito, representá-lo? que eu quero representar aquelas pessoas lá que estão lá. Por exemplo, eu sei que a comunidade, por exemplo, da margem esquerda sofre com infraestrutura, com calçada, com pavimentação, né? Eu sei que tem 700 crianças de vaga de fila de creche, né? Eu sei que tem um posto de saúde que ele funciona, mas é muito lento, né? Como é que eu vou fazer para que a pessoa comum entenda que o vereador ele não consegue executar a obra, ele não consegue botar professor dentro da creche, dentro da sala de aula para poder lecionar, né? Ele não consegue, o vereador não consegue aumentar o salário do servidor, que é importante, o servidor tem que trabalhar com... né? Então, entenda, é muito complexo e as pessoas, em regra geral, elas querem saber se a rua delas vai ser pavimentada, se a boca de lobo da rua delas vai ser desentupida. Mas não seria essa ponte que o vereador deveria fazer com a comunidade? Sim, perfeito. E aí entra naquela linha da pergunta anterior, né? Existe vereador que está efetivamente como vereador e existe vereador que usa o mandato para descansar, né? Por isso que eu vejo assim, Sérgio, o vereador, como prefeito, como qualquer outro homem público, quando ele se predispõe a fazer esse trabalho comunitário, né, que é um trabalho de vereador, ele tem que ser exclusivamente vereador. Por isso que eu falo para as pessoas assim, eu sou vereador domingo, eu sou sábado, meu telefone é ligado 24 horas, eu não deixo ele desligado, né, por quê? Porque se eu me coloquei à disposição e as pessoas confiaram, né, eu sei que esses 1.439, Sérgio, é um valor realmente considerável, mas eu sei que tem muita gente que eram pessoas ligadas a mim e que torceram por mim, mas que não puderam votar, por N motivos, né? E eu agradeço todas elas, porque ele me dá o contrapeso, o freio e contrapeso para saber onde que a gente pode melhorar. E Marcelo, é justamente o que nós vamos estar comentando no próximo bloco, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a questão da saúde pública e nós vamos falar sobre a questão do Hospital de Gaspar. Então, o programa Versátil volta já já. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Trajes e companhia. Vestidos de noivas. Roupas para festas. Ternos. Trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. É isso aí, de volta então com o programa Versátil, diretamente dos estúdios da TV Gaspar. E eu gostaria de agradecer a você, internauta, que já está entrando em contato com o programa Versátil do professor Sérgio Henning. Nós estamos recebendo inúmeros contatos, inúmeras curtidas da nossa página, e eu fico feliz por estar apresentando à comunidade de Gaspar um projeto novo, apoiado aí pela TV Gaspar. Só lembrando que nós estamos trabalhando nesse programa há cerca de 6 meses, Marcelo. Então, para que ele chegue nesse momento, com todo esse respeito e essa responsabilidade de receber aqui na nossa mesa pessoas como você, pessoas como os nossos próximos entrevistados e aqueles que já estiveram aqui. Eu vi a quantidade de perguntas recebidas agora
pelo Facebook. É verdade, a gente não consegue responder e atender. Que audiência fantástica. Mas nós temos uma pergunta bastante importante, que é um comentário que nós iríamos fazer no bloco anterior. Marcelo, qual a sua opinião em relação à municipalização do hospital? Olha, Sérgio, eu penso que o prefeito, quando ele se põe à disposição da comunidade, ele tem que lutar pela saúde, pela educação, né? Por todas aquelas bandeiras que efetivamente ele briga lá. Eu confesso que quando aconteceu toda essa situação com o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a atitude do prefeito em querer tocar o hospital, em querer, né? Eu acho que é legítima e é correta, porque, novamente, ele se elegeu para cuidar da saúde pública, né? A ressalva que eu faço e que eu fiz no momento é que a maneira como isso foi conduzido, a maneira como ele fez, é que eu não concordei. Novamente, a minha formação ela é jurídica e eu entendo que para eu poder fazer uma intervenção num estabelecimento privado, eu tenho alguns requisitos para ser cumprido. E naquele momento não foi cumprido os requisitos, então eu entendo que a interdição ou aquela intervenção municipal numa situação privada, num ente privado, e é o direito de propriedade que a Constituição nos garante, né, ela foi violada. A única coisa que a gente se preocupa e a comunidade fica muito preocupada é assim, ó. Nós temos hoje um problema muito sério em relação aos recursos para a saúde, exato, aos recursos para os postos de saúde, aos recursos para a educação, aos recursos para a escola. Eu falo isso porque quando a gente fala de saúde, nós estamos falando do atendimento, mas nós estamos falando da infraestrutura também. Claro, e ostensivo, porque não pode ser só no momento em que está doendo. E justamente, naquela questão, nosso problema no Brasil hoje é a medicina curativa. Exatamente. Não adianta, nós temos que prevenir. Então a gente sabe que a bomba no hospital, o custo, o volume, nós não temos médicos, nós não temos estrutura e nós temos uma sociedade e uma comunidade diferente. Eu friso aqui, ó, eu apoio o prefeito nessa situação porque ele foi corajoso. Né? E aqui eu não estou aqui, querendo elogiá-lo, né? Mas dizendo que ele realmente pegou um grande problema no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, teve coragem, né? E aí por isso que eu parabenizo. E nós, enquanto vereadores, Sérgio, todos eles, tá? Apoiam a prefeitura para que a coisa aconteça, para que a coisa funcione. Esse era o ponto, Marcelo. Qual é a relação, como é que é a relação do Executivo e do Legislativo? Existe uma oposição na Câmara de Vereadores hoje ou existe uma tranquilidade, assim, tipo, pairam-se ventos suaves? Não. Existe uma oposição, até porque a oposição ela é fundamental. Para qualquer estabelecimento comercial, a concorrência ela é fundamental porque faz com que, né, aquele estabelecimento ele se melhore no preço, no atendimento, na qualidade do produto. E funciona da mesma maneira com prefeitura e executivo. Prefeitura e legislativo, perdão. É evidente, Sérgio, que cada vereador tem a sua maneira de agir, né, a sua formação, né? Então tem uns que defendem o governo, tem uns que criticam, né? Tem alguns, né, que aí eu posso me incluir nesse. É bom para a cidade, meu amigo? Eu estou junto. É ruim para a cidade? Não conte comigo. É justamente essa questão do homem público. Porque nós temos que ter a responsabilidade, Sérgio, se me permita, que é importante falar para a comunidade e para ti, que quando se é eleito, quando está na rua, nós apontamos o dedo, né? Tá errado, tem que fazer dessa maneira, tem que pavimentar, tem que fazer aquilo, tem que botar dinheiro na ponte e assim por diante. A partir do momento que se está do outro lado, que tem investido um mandato, a coisa tem que ser com responsabilidade, porque é dinheiro da comunidade. Então qualquer coisa que a gente fizer ali de maneira errada, implica lá no bolso do cidadão, do contribuinte. Por isso tem que ter muita responsabilidade no momento que vai defender um projeto ou vai criticar, né? Então, sempre voltado, pensando no bem comum. Então a gente pode ter certeza absoluta que, segundo as palavras do nosso amigo o vereador Marcelo, realmente o Legislativo e o Executivo, num determinado momento, caminham junto. No outro momento as coisas podem mudar de situação, até porque é uma questão natural, né? Vamos ser bem sinceros, né, vereador? Você hoje produziu uma vida pública, você está construindo uma candidatura, está terminando um mandato, veja bem. Faz um ano e 6 meses, você já está terminando o mandato. Passa muito rápido. E isso significa que o vereador Marcelo vai continuar caminhando o processo político aí por mais 4, 6 anos, 8 anos. Como vai ser isso, Marcelo? Olha, Sérgio, a pergunta ela é instigante porque o trabalho de vereador, na minha opinião, ele é frustrante. É assim, ó, eu agradeço a Deus e agradeço toda a comunidade que me apoiou, né, sobretudo a Deus que me deu condições, assim, e eu fui muito foco.
por ter esse privilégio, e é uma honra poder ser vereador da minha cidade, onde eu nasci e onde eu quero morrer. Mas o trabalho de vereador é frustrante pelo seguinte ponto de vista, porque não tem o poder de executar, né? Eu sei que tem o problema na rua, eu sei que tem problema lá. A versatilidade de um vereador, né? E eu sei que eu não consigo chegar lá para a comunidade e dizer assim, olha, eu não consigo arrumar a tua rua, infelizmente eu não tenho poder para isso. Então tu sofre junto com a comunidade, né? Mas aí, quando você chega em casa triste, pô, não deu certo, não foi lá pavimentar, não foi lá, não resolveu o problema do cidadão, aí vem uma pessoa que fala assim, olha, eu votei em ti e tu me representa. Aí toda aquela tristeza volta de novo e fala assim, não, eu estou no caminho certo. Então continuar. Então é assim, nós vamos para o intervalo no nosso programa aqui. Quero agradecer o internauta que nos fez a pergunta sobre o hospital e eu creio que o Marcelo respondeu da melhor forma possível. E depois do intervalo a gente volta com o programa Versátil aqui diretamente nos estúdios da TV Gaspar. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way, assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. É isso aí, então, de volta nos estúdios aqui da TV Gaspar, com o programa Versátil com o professor Sérgio Henrique. E eu quero agradecer, desde já, a todos os nossos internautas, o pessoal que está curtindo a nossa página no Face. E nós estamos aqui, na verdade, eu acredito que essa curtição do Face nesse momento se refere ao pessoal saber que o vereador Marcelo está presente no nosso programa aqui. Vereador, eu gostaria de fazer agora algumas considerações em relação à questão nacional. Comenta-se hoje que o Brasil investiu quase 40 bilhões de dólares, 40 bilhões de reais nas obras para a construção dos estádios da Copa do Mundo, essas coisas todas. Enquanto gestor, o que significa desperdir esse recurso? Aonde poderia ser investido em outras áreas? Você concorda com isso? Ou realmente a gente poderia estar gastando isso se tivesse outras áreas já determinadas e de fácil acesso para a comunidade? Olha, Sérgio, todo menino que gosta de futebol, toda pessoa que gosta de futebol, ela sonha em ter a Copa do Mundo no seu país, né? Então eu imagino que muita gente de 50 anos, de 60 anos, está realizando um sonho nesse momento em saber que tem uma Copa do Mundo no seu país, né? Agora, eu penso que o momento do Brasil não era o momento ideal da sua economia para ter um evento de tamanha proporção. Veja bem, quando teve Olimpíadas em Barcelona, quando teve a Copa do Mundo agora na África do Sul, que foi a última, né, foi feita uma reportagem voltando. Houve cidades que teve um crescimento fantástico, assim, né, países que teve um crescimento assim fenomenal. Mas teve, por exemplo, outros, a exemplo da África do Sul, que foi terrível. Eles ficaram com um elefante branco, né, enorme lá, né? Então, assim, ser contra a Copa do Mundo, eu não sou contra a Copa do Mundo. Eu acho que ela é importante pelo turismo, ela é importante para botar o Brasil no cenário mundial. Agora, se falar assim, é prioridade para o Brasil, aí eu falo que não seria. Não seria prioridade, né? O que nós vamos fazer com uma arena das dunas lá em Natal, por exemplo? Né? Recebe muito turismo. Arena Pantanal. Arena Pantanal. Né? Quer dizer, olha, e outra coisa, Sérgio, abrir mão dos impostos por parte da FIFA, né? Isso não tem como... Mas aí é que está o detalhe, né? Marcelo. O investimento na Copa do Mundo foi as últimas, me perdoem aqui, vai fugir alguma informação, mas as últimas Copas somadas não deu o valor que foi investido agora. Justamente. Né? Quer dizer, e aí a gente acompanha via a mídia, né, na telejornal, aquelas pessoas sendo atendidas no chão, né, aquelas pessoas que têm dificuldade no atendimento público, a educação, dando aula debaixo de um telhado sem carteiras, entende? Então eu vejo assim, qual é a prioridade para o Brasil? É justamente isso. É isso que tem que focar, né? A Copa do Mundo é importante, de repente ela não veio num bom momento da economia. E essa questão da corrupção, Marcelo?
Como é que você percebe um país hoje, nesse tempo todo que eu sou educador, eu já viajei esse país muito e já estive em vários lugares, e de norte a sul do país fala-se da questão da corrupção. E de repente tu tem uma pessoa como Joaquim Barbosa, sendo... ele vai ser esquecido. Esse país tem uma tragédia tão grande, o Joaquim Barbosa vai ser esquecido. É igual um ente querido. Tomara que não. Mas assim, ó, nós percebemos que ele vai ser esquecido. Por quê? Porque ele realmente fez o papel... Ele representou... Ele me representou. Exatamente. E a mim também. Ele representou você, ele representou o Raul, os nossos internautas. E de repente, ele está saindo hoje, foi a última sessão dele. Se aposentou. Se aposentou hoje. E ele sai com a certeza do dever cumprido, mas machucado enquanto homem, porque foi mal falado por aqueles que ajudaram a construir as regras desse país. Eu tenho a convicção, Sérgio, que a história, o futuro, vai relembrar Joaquim Barbosa, como também relembrou Rui Barbosa, né? Que foi um homem público e que foi extremamente frustrado, né? Morreu frustrado porque não conseguiu representar a comunidade. Será que o João Paulo Cunha também vai ser lembrado pela história? Tá aí? Mas Sérgio, eu vejo assim, parte sobretudo, né, da educação das pessoas, né? E a educação que eu falo aqui, é culturalmente falando, e a pessoa não precisa ter faculdade, ela não precisa ser expert em política, mas ela efetivamente, né, botar lá na cabecinha das crianças, né, dos filhinhos, das filhinhas dela, dos amigos, né, aqueles princípios. Eu acho muito bonito uma frase que um amigo meu aqui da cidade fala assim, Marcelo, tudo pode ser negociado, menos princípios. Princípios não tem como negociar. E é isso que forma a base da pessoa. É ali que ela pode ir e que ela não pode ir. Eu vi isso do Tony. Seu amigo Tony já me falou isso uma vez. Meu primo? Teu primo. Meu primo. O Tony já me falou isso. Eu aprendi isso com ele há uns 10 anos. É mesmo? Realmente é um negócio importantíssimo essa questão dos princípios. E quando você, Marcelo, enquanto homem público, você já foi a Brasília no seu mandato, e você andou no Congresso Nacional numa quarta-feira, e tinham cerca de 150 deputados de 513. Exatamente. Como é que é a frustração senadores, né? de 81 senadores? O plenário vazio. Você procurar o deputado de Santa Catarina. Porque agora vem um detalhe interessante. Está aqui o Marcelo, que é um homem público, que é, com certeza, uma pessoa que vai continuar o processo, o caminho trilhado da política. E o Marcelo foi a Brasília procurar, e não tinha deputado federal catarinense lá, quando você estava lá. Sérgio, posso fazer também um parênteses? Fica à vontade. Eu até hoje, em 1 ano e 6 meses de mandato, né, e aí que eu vou falar agora, não querendo falar mal de quem utiliza diárias, mas até hoje eu nunca utilizei R$1 em diárias, por entender, né, que eu estou ali querendo representar aquela comunidade. Então, eu fui a Brasília ano passado, fui esse ano a Brasília, fui com recurso próprio, né, do meu bolso, das minhas despesas, né, mas que aquele sentimento de que eu tenho que fazer alguma coisa de diferente, né, e é verdade. E aí eu chego no Congresso, eu chego no Senado e procura deputado e não está o deputado. Aí eu falo assim, nossa, eu aqui enquanto vereador aqui, né, extremamente motivado... Nem é respeitado lá? Então, acham que é qualquer um que está chegando? Exatamente. Mas importante, nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Eu quero agradecer que nós estamos recebendo muitos contatos dos nossos internautas no Facebook, nas nossas páginas. E quero lembrar a todos também que logo, logo estará no ar o WhatsApp e também o Twitter também já está saindo. O pessoal da TV Gaspar aqui está embalado no trabalho. E a gente vai para o próximo bloco, o último bloco do programa Versátil, aonde nós temos aquele famoso bate-volta. Voltamos em seguida. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho.
É isso aí, então, de volta ao programa Versátil aqui nos estúdios da TV Gaspar, e nós vamos para o nosso último bloco do programa, lembrando que nós já acabamos de receber, viu, Marcelo, muitos e-mails, o pessoal no Face mandando recadinhos para que você participe, que tem bastante sucesso nesse bloco aqui, que já está começando a fazer a cabeça da comunidade de Gaspar. Celso Zucchi. Um bom prefeito. Esperidião Amin. Um bom deputado. Jorge Bornhausen. Um bom governador, um bom senador. Família. É a base de tudo. Educação. Essencial na vida de qualquer pessoa. Hospital de Gaspar. Uma bandeira de todos. Educação pública para os carentes. Essencial para sair dessa condição de miséria, de abandono. Presidente Lula. Um grande figurão. Um livro de cabeceira. Política para políticos. Fernando Henrique Cardoso. Botou o Brasil nos trilhos. América Latina. Pujante, um futuro aí esplêndido. TV Gaspar nesse momento na sua vida. É fundamental, crescendo junto com ela. É isso aí, então, nós tivemos a honra de ter a participação do nosso amigo Marcelo, vereador. Eu agradeço a disposição e tenho certeza, Marcelo, que a comunidade gostou da entrevista, porque foi muito legal. É um prazer tê-lo aqui com a gente em qualquer momento que haja essa necessidade. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até o próximo programa, no oferecimento aí dos nossos anunciantes, e também um abraço para o pessoal, os internautas da nossa comunidade.